Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Agora trazendo esse tema que foi muito pedido sobre o jogador Christian Eriksen. É importante que vocês saibam que nosso canal é um canal da área de saúde. Ou seja, todos os temas que abordamos aqui, abordamos sempre do ponto de vista anatômico e fisiológico, tá bom pessoal? Pode ser que seja um assunto um pouco complexo para alguns, porém eu tento trazer da melhor maneira possível, da melhor maneira, mais didática na verdade, mais didática possível para que vocês possam compreender esse assunto. Então, se você tem interesse em conhecer a fundo o que aconteceu com o jogador Christian Eriksen para que ele pudesse ter essa morte súbita, a qual foi rapidamente revertida pela equipe médica, é importante que você fique até o final deste vídeo, pois nele eu irei mostrar algumas ondas elétricas do nosso coração, tá bom? E uma onda que pode ter ocasionado a parada cardíaca de Christian Eriksen, tá bom pessoal? E para você que ainda não me conhece, meu nome é Eberton Araújo, sou fisioterapeuta esportivo e neurofuncional. Além disso, trabalho há 12 anos no serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU. Então é um prazer ter cada um de vocês aqui em nosso canal. Então vamos lá. Além disso, se restar alguma dúvida, é importante que você deixe nos comentários para que eu possa esclarecer a cada um de vocês. Outra coisa também, é importante que vocês fiquem até o final deste vídeo para que vocês não tenham uma opinião precipitada. Então pessoal, gostaria de ler esse pequeno recorte do jornal UOL, onde existem algumas palavras que vão ser utilizadas aqui em nosso vídeo. Além disso, eu vou ajudar vocês a compreenderem um pouco desses textos que são colocados nos jornais, tá bom? Então vamos lá, diz assim: Eurocopa 2021, o que aconteceu? O incidente com Eriksen aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo. Após uma cobrança de lateral, ao dominar a bola, o meia caiu sozinho no gramado. No mesmo instante, uma equipe médica já foi acionada, tá bom? Esse é um texto importante. Vamos para o segundo parágrafo. Diz assim: ele ficou mais de 15 minutos sendo atendido no gramado com a ajuda de até um desfibrilador. Eriksen deixou o campo de ambulância respirando com a ajuda de um balão de oxigênio. Ponto. Até esse ponto aqui é o que vamos abordar, tá bom? Coisas importantes que eu vi nesses dois parágrafos, nesses textos que eu li aqui. Diz assim, ó, que ele caiu sozinho no gramado e no mesmo instante a equipe médica foi acionada. Essa última frase aqui é de alta relevância, tá bom? A velocidade com que a equipe médica foi acionada. A segunda parte é que ele ficou mais de 15 minutos sendo atendido, tá bom? Essa é outra questão aqui, vocês vão compreender bastante, porque pessoal, a cada 1 minuto que o paciente passar sem ser atendido, ele perde 10% de chance de ser salvo. E Eriksen, ele foi rapidamente atendido. Isso aí já é um fator importante para a sobrevivência dele e a diminuição dos danos neurológicos que ele poderia ter, tá bom? Então vamos lá. Que diz aqui também, ó, que ele passou 15 minutos sendo atendido no gramado com a ajuda de até um desfibrilador. Exatamente sobre esse equipamento que iremos falar nesse vídeo. Esse desfibrilador, ele é de alta relevância para salvar a vida de uma pessoa em parada cardiorrespiratória ou diante de uma morte súbita, que as pessoas chamam de morte súbita ou parada cardíaca, parada cardiorrespiratória. Esse equipamento, ele deveria estar acessível a todos nós, tá bom? Ou seja, em shoppings, em parques, em aeroportos, em qualquer lugar onde existe uma concentração grande de pessoas, pois esse equipamento salva vidas, e é isso que vocês vão ver durante o nosso vídeo. Diz aqui também que ele deixou o campo de ambulância respirando com a ajuda de um balão de oxigênio. O balão de oxigênio, na verdade, ele estava com um cilindro de oxigênio e uma máscara, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, que ela é chamada de máscara 100%. Tá? Devido a ela ter uma bolsa aqui no final, ela oferta ali 100% de oxigênio para o paciente. E isso também é de extrema relevância para a melhora do quadro do paciente. E tudo isso vocês vão entender mais na frente. Vamos ver aqui, pessoal, esse vídeo para que possamos compreender de uma melhor maneira possível o que aconteceu com Christian Eriksen, assim, de uma forma bem simples, para que possamos adentrar no nosso estudo, tá bom? Então vamos lá. Christian Eriksen recebeu essa bola e ele já caiu. Ele já caiu aqui de lado, tá? Essa posição
que ele caiu, lógico que foi de forma não intencional, mas ele caiu de uma forma que já poderia proteger as vias aéreas dele de uma possível obstrução. Essa posição chamamos de decúbito lateral direito ou posição de segurança. Normalmente ela é utilizada para pacientes que são resgatados depois de um afogamento. Depois que eles são reanimados, é colocado esse paciente em decúbito lateral direito devido à anatomia do sistema respiratório, tá bom? Ou seja, essa é a posição chamada de posição lateral de segurança, ok, pessoal? Mas como eu disse a vocês, isso aqui foi de uma maneira totalmente inconsciente. Caso ele tivesse caído de costas, com as costas no chão, ele poderia ter alguma obstrução das vias aéreas. Não porque a língua seria enrolada, como algumas pessoas acreditam. Porque língua, ela não enrola, pessoal. A língua, ela não tem essa capacidade de enrolar. O que ela pode acontecer é ela cair, tá bom? Ela só faz esse movimento aqui para trás e obstrui a passagem do ar, tá bom? Ela não enrola, como algumas pessoas acreditam. Isso é praticamente impossível, fisiologicamente impossível, anatomicamente impossível, tá bom, pessoal? Anotem isso, impossível a língua enrolar, ok? E se vocês encontrarem alguma coisa que diz que a língua enrolou, deixa aí nos comentários para me observar, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos continuar. A equipe médica observando ele aqui. Agora uma coisa muito importante também. Acredito eu que neste momento ele estava tendo uma crise convulsiva. Aí você me pergunta, mas por que, Everton? Principalmente pela rigidez que o membro superior à direita dele aqui está apresentando. O olhar fixo que ele está. Além disso, se vocês observarem, deixa eu colocar aqui o vídeo só um pouquinho mais para trás, para que vocês possam observar. Ele vai fazendo um movimento assim como fosse apertando a mão. Normalmente os pacientes em crise convulsiva podem realizar esse movimento. Além disso, pessoal, as crises convulsivas, elas não são aquelas apenas que você vê o paciente se debatendo, não, tá bom, pessoal? Existem vários tipos de crise convulsiva e esse pode ser uma. Deixa eu só resumir aqui para vocês. Existe, para que vocês possam entender, a crise convulsiva tônico e a crise convulsiva tônico-clônica. A crise convulsiva tônica é quando o paciente ele só fica rígido. Por exemplo, aqui. A tônico-clônica é quando o paciente apresenta, além da rigidez, ele se debate. Ou seja, isso é uma crise convulsiva tônico-clônica. E a tônico é apenas essa, quando ele apresenta uma rigidez, tá bom? Então vamos continuar. Eu quero que vocês observem. Olha a mão dele, bem rígida aqui, ó. Ok, pessoal? E os olhares bem fixos. Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar o nosso vídeo. Deixa eu só apagar essas imagens aqui, pronto, para facilitar. Muitas pessoas perguntam: quem pode sofrer uma parada cardíaca ou uma morte súbita? Qualquer pessoa, independe da idade, tá bom, pessoal? Isso independe da idade. Existem alguns fatores, como os fatores genéticos, algumas doenças obstrutivas crônicas, como por exemplo as doenças das artérias coronarianas. Também pode ocorrer, devido principalmente para atletas de alto desempenho, a grande descarga de adrenalina. Essa grande descarga de adrenalina pode fazer com que haja uma alteração no ritmo cardíaco. Essa alteração no ritmo cardíaco chamamos de arritmia. E pacientes cardiopatas que já possuem arritmia podem também apresentar uma morte súbita, tá bom? Então, um dos fatores que contribuiu aí para a morte súbita do jogador Christian Eriksen, a qual foi revertida, foi uma arritmia cardíaca. E é isso que iremos compreender um pouco mais adiante, tá bom? Primeiro vamos compreender aqui a questão do nosso sistema circulatório, do nosso coração. Sempre que eu falo do coração, eu também envolvo a parte do sistema nervoso central, porque, melhor, a parte do nosso encéfalo, a parte do nosso cérebro, porque estão completamente ligadas. Como vocês já estão cansados de saber, eu sempre falo que o nosso encéfalo, que o nosso cérebro, ele é a casa das máquinas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos compreender. Aqui é o nosso sistema circulatório, ok? Existe a pequena circulação e a grande circulação. A pequena circulação é aquela que vai do coração ao pulmão. E a grande circulação é aquela que vai do pulmão para o coração e do coração para o resto do nosso corpo. Essa é chamada de grande circulação. Quando ocorre a circulação do nosso corpo para o coração, que do coração vai para o pulmão, essa pequena circulação é justamente para fazer o quê? Para fazer a oxigenação do sangue. Quando esse sangue oxigenado sai do pulmão que vai para o coração e se expande para o nosso corpo, ele vai oxigenar as células e levar os seus nutrientes para que essas células sobrevivam.
Quando o coração para de funcionar, o oxigênio, a circulação sanguínea para também, correto? Então vai faltar o quê? O que eu falei agora, vai faltar oxigênio e nutrientes, não é isso? Então, pessoal, essa parada cardíaca vai levar a grandes danos a nível neurológico. Olha a ligação. Parada cardíaca vai levar a grandes danos neurológicos. O nosso cérebro, ele consome uma alta carga de oxigênio. Além disso, ele também consome uma alta carga de glicose que deve ser levada através da corrente sanguínea para alimentar as células neuronais. Com essa falta de oxigênio, há uma morte do nosso cérebro, fazendo com que cada tempo que vá se levando em o paciente em parada cardíaca, por isso que eu falei no início do nosso vídeo, a cada 1 minuto sem reanimação, 10% de chance do paciente voltar com algum tipo de sequela neurológica, tá bom? Existe essa ligação, pessoal. Ou seja, a reanimação que o jogador Eriksen passou foi de extrema importância para a sobrevivência dele, tá bom? Agora eu quero que vocês observem, pode ser que pareça assustador essa imagem para vocês, mas quem não é da área de saúde, ou quem é e ainda não viu isso aqui, não se preocupe que eu vou orientar vocês. Teremos outras imagens assim, tá bom? Mas não se preocupe, pessoal, é importante que vocês vão crescer em conhecimentos, tá bom? Vamos lá, vou apresentar bem tranquilamente aqui para vocês, para que possam entender essa questão do eletrocardiograma, mas não iremos ter aula de eletrocardiograma aqui. É só para que vocês possam saber que o nosso coração trabalha através de ondas elétricas e porque lá na frente o DEA, que faz a desfibrilação, funciona, tá bom? Então vamos lá, pessoal. No nosso coração existe uma tal de onda P, Q, R, S e T. Essa onda P, ela representa a questão dos átrios. A onda Q, RS, ela representa a despolarização dos ventrículos. E a onda T é a repolarização do ventrículo, tá bom? Ou seja, no eletrocardiograma, o nosso ritmo ele deve apresentar-se dessa forma, o ritmo normal, ok? Então vamos lá, pessoal. Olha aqui como tá na imagem aqui abaixo, bem claro para vocês. Onda P, átrio. Onda Q, RS, a ativação, a despolarização dos ventrículos. E a onda T, a repolarização dos ventrículos, tá bom? Lembrando aqui, olhando os 4 traçados aqui do eletrocardiograma, cada um vai nos informar uma coisa. Por exemplo, esse aqui, o primeiro, é o traçado normal, ou seja, nossos batimentos cardíacos normais. Esse aqui é quando existe um ataque cardíaco, ou seja, quando o nosso coração está batendo mais rápido. Esse aqui é uma bradicardia, ou seja, quando o nosso coração está batendo mais lento. E esse último aqui é quando os ritmos estão irregulares, o qual chamamos de arritmia cardíaca. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham compreendido isso aqui. E já, quem tem a curiosidade de saber o que era aqueles traçadozinhos no eletro, é basicamente isso, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa aula. Então, pessoal, em resumo, é importante que vocês saibam que o nosso coração apresenta um ritmo regular. Sístole e diástole. Tá, tum, tá, tum, tá, tum. Isso quer dizer que o coração ele contraiu e relaxou. Contração tá, relaxão tum. Contração tá, relaxamento tum. Contração tá, relaxamento tum. E esse tá tum, que significaria que quando o coração ele faz ele contrai, ele coloca o sangue dele para todo o nosso organismo, oxigenando todo o nosso organismo e levando os nutrientes. Quando ele relaxa, ele enche novamente para realizar uma nova contração e mandar todo o sangue para o nosso organismo. Isso é o ritmo normal, o ritmo cardíaco normal. Porém, por alguma patologia, como por exemplo arritmias cardíacas, pode acontecer alteração neste ritmo. E um deles pode se tornar ineficazes. Por exemplo, existe um ritmo chamado de taquicardia ventricular polimórfica. Por que é importante saber esse tipo de taquicardia ventricular polimórfica? Porque quando você de repente está numa UTI ou está acompanhando algum paciente que esteja monitorado, que é um caso que vamos analisar também com o Christian Eriksen, devido à máquina tinha um monitorzinho cardíaco lá para que ele pudesse ser monitorado durante o transporte médico. Quando você vir esse traçado, você já vai acender uma luz vermelha aqui na sua mente. Por quê? Porque ele pode levar à fibrilação ventricular.
essa taquicardia ventricular polimórfica, ela antecede a fibrilação ventricular. Essa antecedência, ela já vai trazer algumas alterações para o paciente. Possivelmente, quando o Christian Eriksen estava ali no campo, ele já estava sentindo algumas alterações, tá? Só que ele permaneceu em campo. Com isso, vem a taquicardia ventricular e logo depois vem a fibrilação ventricular, a qual derruba ele. Por quê? Porque a fibrilação ventricular, o coração ele não tem esse tatum. Ele fica apenas tremendo. O ventrículo apenas treme. Ou seja, não há contração do coração, com isso não há circulação. Não havendo circulação, o cérebro desliga. Quando o cérebro desliga, a pessoa, a vítima, ela vai ao solo, à espera de uma ajuda. Além disso, pessoal, existem 4 ritmos cardíacos, que chamamos de chocáveis e não chocáveis. Os ritmos chocáveis são fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. E os ritmos não chocáveis são a sistolia e a atividade elétrica sem pulso. Quando chamamos de ritmos chocáveis, são porque, quando utilizado um equipamento como esse, o desfibrilador externo automático, o paciente, após receber aquele choque, o coração volta a bater no seu ritmo normal. Ou seja, vai ser chamado de morte súbita abortada. Morte súbita cardíaca abortada, devido à descarga elétrica que aquele coração sofreu e voltou ao seu ritmo normal. Então vamos continuar aqui. É importante saber sobre essa corrente aqui, que chamamos de corrente da vida. Essa corrente, ela foi apresentada de forma extraordinária nesse jogo aí, onde o jogador Christian Eriksen sofreu essa morte súbita abortada. Foi de extrema importância que cada um desses elos estivessem amplamente acoplados, unidos, para que ele pudesse ter essa resposta, para que ele pudesse ter sido salvo. Agora vocês vão ver esse vídeo, pessoal, onde está sendo aplicada cada um desses elos da cadeia da vida. Agora vocês vão ver esse vídeo de uma forma totalmente diferente da que vocês já viram até o presente momento, tá bom? Então vamos lá, pessoal. No primeiro momento, o jogador ele sofre a parada cardíaca. Os jogadores chegam a ele, verificam que ele está passando mal, ou pode ser já verificado que ele não estava respirando, e já acionam o primeiro elo, que é pedir por socorro, chamar por ajuda. Logo, a equipe médica chega rapidamente a esse paciente, ao jogador, já realizam a primeira triagem e verificam que ele está em parada cardíaca e já iniciam o segundo elo da cadeia, que seria a reanimação cardiopulmonar, onde estão realizando as compressões cardíacas. Logo depois, eles acionam o terceiro elo, que seriam a colocação das placas do desfibrilador externo automático ou do cardioversor. Não dá para verificar o equipamento, porém possivelmente é um desfibrilador, não desse aparelho, desse modelo, mas é um desfibrilador externo automático, pois existem vários aparelhos, vários modelos. Esse é um deles, tá bom? Eles colocam esse aparelho e o aparelho identifica um daqueles ritmos cardíacos que eu já informei para vocês e aplica o choque. É tão visível que vocês verificam que o braço dele sobe aqui, ó, de forma rígida. Observem aqui no vídeo. Vou voltar aqui um pouquinho para que vocês possam observar bem. Agora, pessoal, observe que o braço dele está lá aqui em cima, ou seja, já foi aplicado o choque. Agora o braço desce, ou seja, foi aplicado o choque e o braço desce. Quando o desfibrilador aplica o choque, o paciente apresenta essa contração muscular e depois o relaxamento, tá bom? E com isso, pessoal, eles foram aplicando a reanimação cardiopulmonar por algum motivo. Não se sabe ao certo quantos choques foram aplicados nesse paciente. Possivelmente mais de um, pois ainda continuaram com as compressões cardíacas, tá ok? E aqui, pessoal, demonstra o quarto elo, que seria quando vai ser encaminhado o paciente ao hospital com o auxílio da equipe médica, com todos os equipamentos necessários para que ele possa ser continuamente assistido a nível hospitalar e ser identificada a causa dessa morte súbita, dessa parada cardiorrespiratória, tá bom, pessoal? Então verifiquem aqui, eu gostaria de mostrar outra imagem. Vocês ainda estão vendo o quarto elo em ação, tá? Onde está sendo encaminhado ali, totalmente monitorado, e está sendo encaminhado a nível hospitalar. Aqui é a máscara de oxigênio a 100%,
No dedo dele tem um monitor, que é o oxímetro, que está ligado a esse aparelho aqui. Esse oxímetro ele vai verificar a saturação de oxigênio e os batimentos cardíacos. Além disso, em algum local aqui deve ter um monitor que apresenta os traçados, os ritmos cardíacos, ou melhor, o ritmo cardíaco que ele está apresentando naquele momento, pois nada impediria que ele viesse a sofrer outra parada cardíaca e necessitasse de uma nova intervenção. Porém, isso não aconteceu, graças a Deus ele foi encaminhado ao hospital e até o momento ele está se recuperando bem, tá ok, pessoal? Agora a pergunta que pode surgir com frequência: será que ele pode voltar a jogar a nível profissional? Normalmente essas pessoas que sofrem parada súbita cardíaca abortada, elas são orientadas a não praticarem exercícios em alta intensidade, em alto nível, como são exigidos os jogadores, pois eles podem apresentar novas paradas, novas mortes súbitas, e em algumas delas podem ser que não sejam revertidas, devido àquelas informações que eu passei anteriormente para vocês. Pessoal, a maioria das pessoas que sofrem esse tipo de morte súbita cardíaca abortada possuem algum tipo de doença arterial coronariana. Apenas 5 ou 10, de 5 a 10% elas possuem um coração normal, e isso foi feito em algumas autópsias que identificaram nos pacientes que sofreram a morte súbita cardíaca que entre 5 e 10% possuíam sim a estrutura cardíaca normal. Os demais possuíam alguma doença a nível arterial, tá bom? Ou seja, pessoal, pode ser que ele não soubesse que possuía algum tipo de cardiopatia, é tanto que existiu outros jogadores ao longo da história que sofreram morte súbita e realmente vieram a óbito, e foi identificado que possuíam alterações cardíacas. Existem algumas alterações de nível cardíaco que são muito sutis, difíceis de identificar. Isso, ou seja, neste caso vão ter que fazer agora uma grande avaliação para verificar qual tipo de alteração cardíaca que ele pode possuir. Pode ser que ele não possua nenhuma, ou seja, ele se encaixaria entre esse número de 5 a 10%. Porém, existe aí ainda 90% de chance dele possuir algum tipo de doença arterial coronariana, tá bom, pessoal? Então a chance de voltar é pouca. Isso aí vai depender da discussão médica e dos objetivos que ele possui, tá bom, pessoal? Então espero que esse vídeo tenha sido claro para cada um de vocês. Muito obrigado a cada um que chegou até aqui. Então, pessoal, um forte abraço e até a próxima. Valeu!